Bom dia, amigos. Bom dia, amigos da Pátria Democrática do Vigilante do Povo. Nesse 1º de agosto de 2020, eu sou Geisa Ardila, sou editora e jornalista responsável pelo Vigilante do Povo e pelo portal vigilantedopovo.com.br. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este local onde você pode conversar sobre qualquer coisa. Hoje é sábado, são exatamente 8 horas e 55 minutos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ops, só um minutinho que eu já volto. É uma criatura do bem que acordou. Pronto. Casa que tem cachorro é uma casa feliz. Vamos começar nossa transmissão de hoje com um incrível aumento do dia 27 ao dia 31 dos casos de Covid-19. Nós vamos falar sobre Covid-19. Então, já estou ficando ruim, né? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Lídia Janones, tomou já café bem que tem. Jane Pimenta, bom dia. Vavá Dutra, bom dia. Bom dia a todos vocês. Nosso patrocinador deu um show de entrevista. Quem perdeu não precisa ficar assustado. Pode ouvir pelo Vigilante do Povo. Nós fizemos um compartilhamento da entrevista do Vavá. Que isso, meu amigo? Aqui é assim. Por exemplo, eu já me apaixonei pela Lídia Janones. A Jane é uma pessoa que eu conheço há tantos anos, é amiga da minha irmã, uma pessoa maravilhosa. É assim mesmo, né, pessoal? E o Vavá ontem fez a primeira entrevista como pré-candidato e eu fiquei extremamente feliz pelo resultado, pelas pessoas, pelos gestos, os companheiros aparecendo, agradecendo, foi muito bonito. E assim, o que ele tem para nos oferecer foi muito claro. Antes de qualquer coisa, honestidade, trabalho. O Renan chegou atrasado, as meninas chegaram primeiro. E claro, veio me apresentar, veio em 2019 me trazer para o lado do bem, segundo ele. Olha se tem cabimento uma coisa dessa, gente. Eu sempre fui do lado do bem, né? Mas eu fico muito feliz. Se você não assistiu a entrevista do patrocinador, por favor, não percam. Eu quero deixar já para vocês aqui, eu não sei como eu faço no WhatsApp, no Instagram. Olá, Maria Flor. Eu vou deixar para vocês aqui um link, pessoal. Obrigada, Babá. Eu vou deixar um link para vocês, certo? No Facebook, depois eu vou pôr no Facebook, que é sobre o uso da ivermectina, tá certo? O uso da ivermectina, feito pela BBC de Brasil, que fica aqui. Mas é muito interessante para vocês verem.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, crianças. As minhas crianças estão acordando agora. Bom, gente, a coisa está complicada. E muito complicada. Mas antes de tudo, para começar, eu preciso, e você precisa, claro, de um bom começo de dia. E a gente só começa o dia bem com... Vamos ouvir o... A gente só começa o dia bem com café vem que tem. Seu dia começa bem, Olha lá. aroma superior, mais sabor e qualidade. Café bem que tem, o legítimo do cerrado, sua fonte de energia, no campo ou na cidade. Café bem que tem, deixa a vida mais prazerosa. Café bem que tem, companheiro numa boa prova. Café bem que tem, seu dia começa bem. Tá vendo aí o cafezinho pretinho? Ah. Eu vou começar muito bem. Eu fiquei muito gratificante com a entrevista do patrocinador. Ele realmente surpreendeu com as respostas que ele deu. Gente, hoje é sábado, ninguém quer ficar ouvindo na cabeça, eu ficar falando na cabeça de vocês aí o dia inteiro, ordenando com alguém que está falando mal da igreja, porque remontando histórias que já foram resolvidas, mentiras que já foram desfeitas no passado, como aquelas que imputaram contra o nosso bispo diocesano. Eu quero dizer para vocês que, falar nisso, o padre José Maria Razão vai sair do hospital, já fez a retirada da prótese que havia sido colocada nele, ele está muito bem, obrigada, certo? E ele está se recuperando bem, passou um dia na UTI apenas para fazer coisa, mas a única coisa que ele vai ter que fazer mesmo é ir agora tomar um antibiótico. Então, por 10 ou 20 dias mais ou menos aí, não sei quantos dias, e ele vai todo dia ao hospital tomar o antibiótico. Isso é uma alegria muito grande, porque o velho é teimoso, custoso, danado. Nossas orações valeram, né? Deus ouviu as nossas preces com relação ao Padre Zé Maria. Agora, Deus tem que ouvir nossas preces com relação aos nossos irmãos que estão na UTI por causa da Covid-19. Nós temos 3 irmãos lá, né? Pessoas totalmente desconhecidas, mas que merecem de todos nós uma oração, né? Deus lembrar deles através de nós. Apesar de Deus saber, alguém pode dizer, mas Deus já sabe, nós temos que ficar pedindo para Deus. Meu filho, Deus sabe qualquer coisa, do mais eterno do seu íntimo, mas tem uma coisa que é importante, é que você saiba, que você tome o primeiro passo, é que você saia a caminhar em busca de Deus. Deus está aqui. Deus é uma escolha. Deus, você escolhe amar a Deus e ama firmemente para todo sempre. Você não escolhe, porque Deus já te escolheu no dia que te fez, no dia que falou assim, esse meu filho amado, que eu amo, né? Esse filho amado. Então, esse Deus poderoso, grandioso, ele já te escolheu. Agora, ele está esperando por você, certo? Esperando pela sua presença, para você estar aqui. E é como um pai, né? Espera que você dê o primeiro passo, não importa qual religião que você esteja,
que é religião séria, não é aquelas que querem arrancar o dinheiro do ser humano, não é essas safadas, não. Tá? Para mim, eu acho que tudo é filho do demônio. Todos são filhos do demônio. Quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um momento de tristeza, de lamentação. Momento que nunca foi vivido por nenhuma pessoa nesses tempos que estamos aqui na Terra. Nossos avós não viveram, nossos pais não viveram, as pessoas que estão aqui não viveram o que nós estamos vivendo. Infelizmente, fomos nós os escolhidos, ou os pecadores em busca de perdão, que chegaram aqui agora para enfrentar essa pandemia. Eu não sei, a cabeça humana é um lugar, é terra onde não se pisa. Você não tem, é uma dimensão, é uma outra dimensão. Então nós não sabemos qual seria essa terra que nós pisamos hoje. Então a cabeça dos outros é terra que não se pisa. Então eu quero dizer para vocês que é muito complicado compreender as pessoas. É muito, muito complicado. Vacivaldo, agradecer o Franco Ronan, Moragas, gratidão. Rodrigo foi gente boa, professor Iata, eu fico impressionante com a capacidade de um homem ter o amor pelo outro. Isso é escolha, tá? Esse reconhecimento. Quanto tempo minha amiga Vera Lúcia Cinquini, professora de português, que perdeu sua mãezinha, que ficou muito entristecida. Vamos orar por ela, vamos rezar por elas, né? Por ela, para as mães e para os pais. Nós chegamos em agosto, segundo mês de agosto, nós comemoramos aí a data comercial do Dia dos Pais, porque todo dia é dia de alguma coisa, mas Dia dos Pais, né? Eu queria dizer para você, minha amiga, que não tem nada mais terrível do que perder uma mãe. Eu perdi a minha. Isso é horrível. A sua era uma grande companheira, da sua irmã, não tem nem o que dizer, tá? Bom vê-la aqui, né? Nesse trabalho diário que nós fazemos. Lázaro, quero dizer para vocês que os dias são difíceis. E dias difíceis, o que nós vamos mais encontrar são mentirosos. Por isso que eu recomendo para vocês a entrevista do patrocinador, Vavá, do que tem. Ele foi de uma sinceridade monstra. Bom dia! É isso. Pátria Democrática do Vigilante Público. Aqui é um lugar de pátria. Deus está conosco. Ontem eu fiquei muito brava com aquele cara falando mal da igreja, porque é desrespeitoso, né? Pessoas que são recalcadas, e quem não sabe o que é recalque, por favor, procura pro Dr. Google, tá muito fácil de só falar recalque, pá, aparece lá. A pessoa recalcada. Um coitado. Pena, porque ele não tem fé, né? Não tem fé. Os tempos são difíceis. Voltando aqui, os tempos são terríveis, de prova, de busca, de aceitação, de mostrarmos de nós mesmos. Gente, eu não acredito. Lauriane Lopes me dando a honra hoje. O Senhor seja louvado, né? São Francisco de Assis, rogai por nós. Bem-vindo, Lauriane, minha melhor aluna de língua portuguesa na Escola Estadual Rota.
hoje uma mulher muito trabalhadora. Manda um abraço para sua mãe, a Francisca e o Joel, aí do bairro Piranga. Mas ela ficou revoltada, foi morar no Portal dos Ipês. Aí o irmão ficou mais revoltado ainda, foi morar mais longe ainda. Foi morar no Jardim, Cidade Jardim. Aí chega lá e descobre que as festas clandestinas acontecem tudo lá. Bom, nós vivemos tempos difíceis, tempos de negação, tempos de mentiras, tempos horrorosos de mortes. Nós não só empilhamos mortos e cadáveres, verdadeiramente, fisicamente, mortos na nossa vida, mas nós estamos com os nossos cadáveres também expostos, porque é isso que acontece quando somos obrigados por uma doença ou por uma outra infecção, ter mais tempo para refletir sobre nossas vidas. Isso dá um desespero danado. Para completar, nós vivemos um tempo eleitoral, um tempo em que nos é cobrado esse tempo de eleição. Eu confesso para vocês que quando eu assisti, eu estava lá presente, da hora da gravação do Vavá, eu estava diante de um poder precioso que a gente não encontra mais em certos políticos. O olhar que brilha de amor por aquilo que faz. Isso é raro. Por isso que eu digo para vocês assistirem, né, e verem se o nosso patrocinador não está nesse momento. Professora Andrelina, eu gostaria muito que vocês... Bom dia, João Bala! Meu amigo João Bala, caminhoneiro, nessas estradas. Alessandra Bernardes, bem-vinda. Eu quero dizer para vocês que não tem sido fácil para ninguém ficar em casa, ou ser obrigado a ficar em casa, ou ter que sair de casa. Isso aqui é do computador, né? Não, é na minha roupa, velho. É de casa, é na minha roupa. Ficar em casa parece que tem sido doloroso para as pessoas, muito doloroso. Então, eu fico imaginando, é difícil? Sim, é difícil. É uma prova de fogo. Nós que às vezes precisamos sair para trabalhar, né? Meu cabelo hoje não está muito certo, não, vocês vão desculpando aí. Eu mesma andei dando uma cortada nele e ele ficou do jeito que o pezinho odeia quando eu faço para cortar o cabelo. O que acontece? A gente fica preso a um universo. E quando as pessoas ficam muito tempo umas com as outras, elas são obrigadas a começar a pensar nos relacionamentos, na vida, isso é amedrontador. É isso que acontece com as pessoas na pandemia. É um desespero para fugir daquilo que você tinha chance de fugir todo dia. Porque a mulher levantava e ia para o trabalho, o homem levantava e ia para o trabalho. Agora alguém está desempregado, fica em casa. E aí alguém está trabalhando home office em casa. E aí você quer sair, você não quer ficar lá. Não dá para ficar lá. Não dá para encarar a sua própria vida. O homem teme o olhar de si mesmo. Narciso tem problemas com o próprio espelho, né?
porque aquilo que ele vê não é real. O que Narciso vê não é a beleza. É uma coisa. Aquilo que não foi espelho, como diz na música do Caetano, né? Como Sampa, né? Se não estou enganada, é Sampa. É uma música que ele fez, um poema lindíssimo que ele fez com o Gilberto Gil sobre São Paulo. Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Então, quando você olha no espelho e não se vê refletido, é doloroso. Começar a olhar no espelho, você começa a achar os defeitos, aquela ruguinha que não tinha. Porque antigamente você sempre estava com pressa, você sempre estava, tem que ir, agora não, agora você tem que pensar. Nossa, eu tenho que ir de máscara, eu tenho que lavar a mão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que chegar em casa depois lavar o sapato, lavar a roupa, lavar o tanque, lavar o cachorro, lavar tudo. Porque você não sabe onde está esse vírus. Pois é difícil, é compreensível. Mas é uma decisão nossa, a partir de agora. Nunca foi decisão de prefeito, nunca foi decisão de tribunais, nunca foi decisão de governadores, presidentes. Não, a decisão é sua. Todos são os convidados, mas a decisão é sua. Como diz aquela outra musiquinha da igreja. São muitos os convidados, mas a decisão é sua. Quem tem que escolher entre seguir regras novas de um mundo novo, se adaptar sem muito sofrimento, é você. Não existe adaptação sem sofrimento. É o mundo girando novamente. É o mundo girando novamente, como sempre girou, historicamente provado, né? Dando a sua volta novamente, reconstruindo suas bases novamente. E você caiu no meio dela. Caiu no meio dela. Nós estamos no meio de uma revolução mundial. Mas uma revolução de conceitos, uma revolução de formas e jeitos, modos, trabalho, ou o fim de alguns, é o início de outros, educação, tudo está mudando lentamente nesse mundo em que você está nele. Você pode se dizer que é uma pessoa de má sorte por estar aqui, ou pode dizer que é uma pessoa de boa sorte por estar assistindo a grande revolução que vai mudar para as próximas gerações. É assim, sempre foi assim, sempre. Os séculos passam e passam, ou é uma guerra, ou é uma doença, ou é a divisão de um país, de um continente, ou é, mas sempre é. A mudança tecnológica, ela está acima das mudanças provocadas pela Covid. Elas já estavam ocorrendo, as mudanças econômicas já estavam ocorrendo e elas não vão parar, elas vão ser ampliadas por causa da Covid-19. A Covid não desaparecerá tão fácil assim. Nenhuma doença moderna que o homem teve desapareceu tão fácil assim. Não teve jeito, não teve forma, não teve como, né? E eu quero dizer para vocês é isso. Não adianta correr do lobo. O lobo é você. Não adianta correr do lobo. O lobo é você. Vou repetir. Então, vocês no momento estão de Narciso, olhando e vendo outra coisa refletida, quando vocês queriam que tivesse sido refletido o que era antes.
o que era antes acabou. Eu não queria dizer isso para você. E está acabando de forma, às vezes, cruel para muitos de nós. A Covid acelerou o processo. Quem vem acompanhando a economia, como aqui no Vigilante do Povo, quem está acompanhando e lembra, e tenta ter uma boa memória, por favor, sabe que nós estamos falando da recessão que viria no ano de 2021, com a possível deflação e uma possível depressão. Mais do que isso, uma crise de escala mundial, uma crise econômica de escala mundial. Isso está sendo previsto do meio de 2017, aliás, de 2018 e desde o início de 2018. Não é uma coisa nova. A Marcos Laterza, bendito, a pandemia acelerou. Um caminhoneiro, aí João Bala, escuta essa, um caminhoneiro amigo, me disse o seguinte: vocês não sabem o que está acontecendo no Brasil. Vocês não sabem definitivamente o que está acontecendo no Brasil. O Brasil que eu ando, norte e nordeste, que é o lugar que ele vai buscar carga, da Zona Franca de Manaus. O Brasil que eu vivo, que eu ando, que eu vejo, é um Brasil que já vive da escassez. Não tem remédio, não tem comida, não porque as pessoas não estão dando comida, porque está escasso. O produto não está chegando à prateleira do supermercado. Viu, Vavá? Lembra que a gente conversava muito disso? Eu e o Vavá conversava muito sobre a escassez, a possibilidade de escassez no início da pandemia. Hoje, aí eu vou me lembrar e lembrar vocês que isso ainda não chegou em alta escala no sul, sudeste, nem nas grandes capitais, como Brasília, São Paulo, né? Que são centros sempre muito bem muito bem planejados, né? E a logística é diferente, o consumo é diferente, tudo é diferente. Então, eu queria contar para vocês o seguinte: lá no Norte e Nordeste, que sempre foi miserável, porque os governos não olham, não querem olhar para aquele problema, não querem investir naquele local, querem terminar de acabar com o que existe, porque é mais fácil. É mais fácil do que criar soluções, usar o cérebro para pensar. Parece que é doloroso. Pensar para a política é doloroso. E eu falo para vocês, diante do Vavá, ontem na entrevista, eu estava diante de um homem que não tem preguiça de pensar. Eu não tenho preguiça de pensar, né? Eu não tenho nenhuma preguiça de pensar. Eu quero continuar pensando o resto da minha vida, porque o Nordeste seria uma fonte inequívoca de produção. Mas os governos ao longo do tempo, eu não vou citar só esse governo que é péssimo, que é preguiçoso, não. Vou citar todos os governos. Esqueceram que o Nordeste é fonte inesgotável de riquezas. Não existe lugar que não haja riqueza. Deserto, lugares, como eles falam, planícies de sal, gelo, florestas. Todos esses locais são ricos em alguma coisa. É uma questão de exploração inteligente. Ah, mas isso dá trabalho demais. Esse povo pobre, esse povo enjoado, vive pedindo, isso é muito chato, né? E tal. Eu vou dizer para vocês, com muita sinceridade, sejamos sinceros. O mundo
transformado, vai ter que se adaptar. Teoria darwiniana pura, pura. Quem nunca leu A Origem das Espécies, tem que ler. É um livro que muda suas perspectivas de vida, como mudou o século XX. Darwin, Freud e Einstein mudaram o mundo do século XX. Mudaram a forma como as pessoas pensavam. Principalmente 2 livros mudou o mundo. Né? A Interpretação dos Sonhos e A Origem das Espécies, um Freud e o outro Darwin. Vocês imaginarem como assim as pessoas pararam de pensar que só existia elas mesmas e descobriram que somos ser adaptáveis. Vejam bem, todos aprenderam errado a questão darwiniana, que é a questão da evolução das espécies. Darwin não dizia que nós nascemos do macaco, nunca disse isso. Darwin disse que à medida que as espécies foram nascendo, crescendo no mundo, e o mundo foi se transformando, foi feita a escassez. Bom, nós vamos falar daqui a pouco. Então, o que acontece? Darwin aprendeu uma coisa muito importante e nos ensinou uma coisa importante. Aquele que melhor se adaptar, não o mais forte, não é a lei do mais forte, é a lei do que melhor se adaptar, ele permanecerá. A sua espécie vai e vai. Não há nada. Ou você vai evoluir para uma grande mudança, ou você vai evoluir para a morte, para a extinção. Nós estamos vivendo e a história vem se repetindo e ninguém vem percebendo no momento de que Darwin é tão útil quanto arroz com feijão. E aí muita gente está revoltada sem saber por quê. Ah, por que eu não posso fazer festa na minha casa? Ah, por que eu não posso ir para o bar? Ah, por que eu não posso pagar? Como eu disse, a escolha é sua. É você e o vírus. Nos últimos 5 dias, na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, nós tivemos 55 contaminados. Desses, 5 chegaram a ficar internados em UTI e 7 chegaram a ficar em leitos para hidratação, para receber por causa da debilitação. O tempo não tem ajudado. Ainda tem gente, tem 3 pessoas ainda entubadas e nós temos mortes. Nós temos pessoas que morreram em função da Covid-19. Gente que ontem estava na igreja, na missa de 7º dia, se lamentando. Família do senhor Gerson Muniz, senhor Gerson Muniz, o avô da Carol, lá do Pedacinho do Céu, para quem não lembra. Aqui eu quero mandar meus pesos, minhas condolências, lamento muito, porque ele é uma pessoa muito forte, muito congregava toda aquela família, e muita gente veio, quando eu postei a morte do seu Gerson, tripudiar sobre a morte dele, falando que eu estava fazendo sensacionalismo, coisa que eu jamais faria. Eu não admitiria que fizesse comigo, vou fazer com os outros. Quem acha que eu faço isso não me conhece, e levou patada. E se eu encontrar na rua, vou dar patada de novo. Vou dar patada de novo. Porque uma coisa é respeitar os mortos. Você está sendo obrigado a ficar em casa e não fica. Mas como eu disse no princípio, isso é uma escolha sua. Se você escolheu que vai participar de uma festa, é a sua escolha. Não há de mais ninguém. Se você escolheu que vai pro bar, arejar a sua cabeça,
clandestinamente, decisão sua. Se você decidiu, né, que é uma decisão sua, você tem que saber em qual lugar da estatística você quer ficar. Qual o local da estatística que você quer ficar? É isso, simples. É você. É você e o seu narciso. É você o espelho, quando estiver se arrumando. Tem gente que nem pensa, põe a roupinha linda e uau! Pega a motinho, né? Uma escolha. Consciente ou não, é uma escolha. O Alisson está perguntando aqui no Facebook se o prefeito vai liberar. Nós estamos dentro do Minas Consciente, Alisson. Para saber disso, acho que temos que entrar no Minas Consciente. Já já a gente fica sabendo disso aqui, ó. O portal Minas Consciente, que foi adequado. Ó, há 2 dias, Estado de Minas. Depois da reformulação, Minas Consciente reduziu 4 para 3 ondas. Salões, bares e restaurantes estão na fase amarela, né? A intermediária na classificação. Salões de beleza, lojas de vestuários, bares, restaurantes, lojas de departamento poderão abrir. Agora nós temos que ver em que lugar Ituiutaba está nessa fase, tá? Aí tem que ver aqui o Minas Consciente. Aqui. Ó. Ituiutaba não muda. Ituiutaba não muda. Tá aqui, ó. Nós estamos na onda verde. Só os serviços essenciais. Tá? Isso inclui Uberlândia, inclui Ituiutaba, toda a região do Pontal do Triângulo Mineiro. Toda a região do Pontal. Tá? Baixo Rio Grande, Noroeste. O que está na zona amarela é a leste do sul e a região norte e sul de Minas Gerais. Tá? Essa aí é a grande novidade. Vai continuar aqui pelo Minas Consciente, e Ituiutaba continua funcionando os serviços essenciais. Isso não depende mais do prefeito. O prefeito que aderiu ao Minas Consciente, ele vai seguir vai seguir esse patamar. Então, é só entrar lá no site do Minas Consciente, você vai ver o mapa de Minas Gerais, onde tem as ondas, né, verde, amarela e vermelha, para você entender se Ituiutaba está na verde, né? A região verde aqui, ó. Municípios do Triângulo Alto Paranaíba que aderiram ao Minas Consciente. Ituiutaba não está entre aqui, mas está obedecendo o Minas Consciente, tá? E nesse aqui ainda não estava, que Uberlândia já tinha dado, mas Ituiutaba está seguindo o decreto 9.102 de 2020 do Estado, que determina, por determinação do Tribunal de Justiça. Então, vai valer aí, o Minas Consciente. Eu adoro quando acontece isso. Uma propaganda no meio do caminho e um áudio que está acabando
a pia. Não adianta bater nele, gente. É uma questão. Aí, ó. Às vezes é só um toque de amor, né? Pra ele voltar a ficar consciente de novo. Tem uma propaganda aqui no meio. O Minas Consciente, as ondas. Onda verde, serviços essenciais. Onda branca, primeira fase. Onda amarela, segunda fase. Onda vermelha, terceira fase. Tá? É a primeira fase para liberar o coisa. Em Minas, Ituiutaba e Uberlândia e todo Pontal do Triângulo Mineiro está na fase verde. Então, continua aí funcionando o serviço, somente serviços essenciais. Tem que pular para a primeira fase para poder começar a ver o que vai abrir aí depois. Então, meus amigos, você caiu de paraquedas num mundo em que está em intensa transformação industrial, técnica, tecnológica, sanitária, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ninguém tem culpa disso. Não adianta ficar nervosinho, sapatear, querer dizer isso, por culpa na igreja, por culpa no Papa, por culpa nisso, naquilo. Não adianta. Isso aconteceu, está acontecendo, é real, é verdadeiro. O que nós devemos fazer é uma escolha. Você quer fazer a escolha de continuar vivo, presente nesse mundo, ver essa mudança acontecer, ou você quer morrer antes de ver essa escolha? Então, quando você sair de casa, ô Natália Faria, você tem que fazer essa escolha. Você tem que lembrar o que você quer da vida. Você tem que olhar no espelho e perguntar, eu vou sair de casa hoje, e o que vai acontecer quando eu sair com os meus pais? Com o meu filho? Com o meu neto? Com o meu sobrinho? Com alguém da sua vida? Você tem que perguntar. Você tem que se perguntar. É você que tem que dizer isso. Não adianta o prefeito, Alisson, dizer que vai abrir, que vai isso, que vai aquilo, se você continua ainda clandestinamente fazendo tudo que você estava fazendo. Eu vejo aqui em Ituiutaba um aumento, uma adesão à máscara muito grande. Eu vejo aqui em Ituiutaba que muita gente aderiu a certas coisas muito bem, mas ainda vejo que as pessoas estão agindo como se tudo fosse normal. Como se nós vivêssemos em dezembro de 2019. Não dá. Nós não vivemos. Não podemos ter carnaval, réveillon e blá 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 blá. É assim. Não é uma escolha das autoridades. É uma escolha do mundo. O mundo que o homem fuçou, que o homem procurou e achou. Achou vírus, achou bactéria, não respeitou, não teve um trabalho agregado com a natureza e hoje a gente paga por isso. Né? Você vai pagar por isso. Todo mundo. Você não paga só pelo erro alheio, você paga pela omissão de ter visto o erro alheio e preferiu ir para o cabeleireiro. Ou jogar futebol. Enquanto mais de 90 mil famílias choram, ou famílias inteiras morreram, você está assistindo o jogo pela internet. Parabéns. Isso é ignorar que existe 90 mil mortos e crescendo. Isso é ignorar que em 5 dias Ituiutaba teve 55 novos casos de Covid, acrescentando aos 87 da semana passada. Nós vamos chegar a 500 facilmente. Continue.
faça aquilo que você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Ninguém precisa te ensinar. Ninguém precisa repetir. É isso. Eu acho que o grande que dessa pandemia é: vamos ter responsabilidade, respeito e solidariedade ou não teremos? Ou vamos criar um mundo com regras novas, ou nós vamos morrer. Uns inocentemente. Então, meus queridos, a decisão é sua. Viu, Adson? Prefeito abrindo, não abrindo, muita gente vai fechar a loja. Porque você vai descobrir que você não precisa de um sapato alto para ir a lugar nenhum. Você não vai viajar, então você não vai comprar uma mala. Tem que se adaptar. Tem que estudar para se adaptar. Eu quero pedir que todos vocês façam suas orações da forma, mandem seus pensamentos positivos para os contaminados de Covid-19 de todo mundo. Rezem pelas almas daqueles que se foram. Oi, Iris Cortucci, bom dia. E não se esqueça, a decisão é sua. Ou você passa a seguir as regras, ou você não vai sair dessa. Certo? Infelizmente, é assim. O mundo está mudando. Já estamos vivendo a escassez. Aqui em Quintava já vivemos a possibilidade de não encontrar anestésicos. Em Belo Horizonte já tem a falta de anestésicos. No Ceará, no Nordeste, já há falta de anestésico para intubação. Anestésico. Por quê? Concentrar os esforços em ivermectina, em cloroquina, e esquecer de fazer o básico. Sedação. Se você não tiver sedado, não dá para fazer a intubação. E você vai morrer. Você vai morrer. E com dor. Lamento. O desabastecimento já começa progressivamente. Alguns produtos você não acha mais na farmácia, alguns produtos você não acha em certos lugares. Vão observando o mundo. Vão tomando vocês suas decisões. Não adianta perguntar se o prefeito vai abrir ou não vai abrir o comércio, se o que é importante mesmo é você. E ninguém mais. Tá? É você. Esse número de 55 casos em 5 dias, ou seja, mais de 10 casos por dia na média, eu queria dizer para vocês o seguinte: vai aumentar. Vai aumentar. Então, sejamos cautelosos, sejamos decisivos nesse processo. Vamos fazer a diferença, ser aquelas pessoas que estão conscientes da coisa. Né? É isso que a gente pode fazer. E antes de terminar, você que está aí no centro, você que vai para o centro agora, voltou a cobrança da área azul, tá? Antigamente conhecida mais como zona. Então, preste atenção para não ser multado, tá? E a gente vai encerrar por hoje, lembrando que você precisa tomar decisões. Não dá para ser narciso a vida inteira. Mas dá para tomar café bem que tem. Ó, outra coisinha. Hoje é dia de frango. R$ 25. Vai ter que pagar. Aqui, doutora Olímpia, em vez de cozinhar, ó, dia de almoçar com a mamãe, ó, frango do Vem que Tem, um dos melhores frangos da cidade,
e ainda leva um refrigerante, uma coca ou uma Guaraná Antártica, você pode escolher. Lá no Vem que Tem, 3262-1700. Vai lá. Vai ter que pagar a garagem, doutora Olímpia, vai ter que pagar a garagem. Eu quero agradecer a vocês e espero que ficamos entendidos aqui com relação à questão de que a culpa não é de ninguém, a não ser de nós mesmos. E reconheçamos o nosso pecado, mesmo que seja só você e o espelho que você não quer encarar, e tome a sua decisão, né? Tome a sua decisão. Vai ser legal. Eu garanto. Tá? Eu garanto pra vocês. Seu dia começa bem, aroma superior, mais sabor e qualidade. Café Bem que Tem, o legítimo do cerrado, sua fonte de energia, no campo ou na cidade. Café Bem que Tem, deixa a vida mais prazerosa. Café Bem que Tem, companheiro numa boa prova. Café Bem que Tem, seu dia começa bem. Doutora Olímpia, 3262-1700. Liga agora porque não sobra nenhum. Nosso amigo Vavá já comprou mais uma máquina para atender o pessoal. O pessoal está vindo de longe, atravessando a cidade para poder comprar. Ele é entregue na sua casa. Então fala pro Rodrigo esperar bonitinho e aproveita para ele, que eu sei que ele gosta de tomar uma cervejinha, uma Heineken sem açúcar, para ajudar aí todo mundo. A gelada de noiva também tem aqui no supermercado Bem que Tem. É só ligar que o Vavá vai entregar onde a senhora mora, sem problema nenhum, doutor Olímpia, sem problema nenhum. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Eu vou tomar meu café aqui e vou fazer minhas reflexões. Vocês façam as suas. Sejam vigilantes, não só com os outros, mas com vocês mesmos. A decisão é sua. É você e o vírus. Tome a sua decisão. E depois arque com todas as consequências. É a mesma coisa que quando subiu no altar, ou está diante de um pastor ou de um juiz de paz, você diz sim. A partir desse dia, dessa sua decisão, você desencadeou um novo processo na sua vida. É a mesma coisa. Nós vivemos um momento de revolução. Você pode fazer parte dele ou não. A decisão é sua. Fiquem vigilantes, porque aqui tem que ter. Tchau, doutora. 3262-1700.